E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada no exercício de hoje. Tá aqui. Aula 04, acionamento de lâmpada com sensor de presença. Tá ficando cada vez mais legal e mais desafiador, hein? Vamos lá. Enunciado: ligar automaticamente a iluminação de um cômodo ao detectar a presença de uma pessoa. Garantir que a lâmpada fique ligada por aproximadamente 5 segundos após cada detecção de movimento realizado pelo sensor. Olha que legal, então tem o sensor de presença aqui, a lâmpada. O CLP, assim que ele detectar que o sensor foi pressionado, ele tem que ligar a lâmpada. E mesmo depois que o sensor desligar, ele tem que manter a lâmpada ligada por 5 segundos. Né? O sistema deve permitir alterar o tempo de acionamento da lâmpada através de um campo NHM. Então isso está tranquilo para a gente fazer. E de novo, os estados das entradas e saídas digitais devem ser apresentados na IHM. Então vamos fazer tudo isso. Antes da gente começar a resolver o exercício, vamos dar uma olhada aqui que tem algumas coisas para a gente refletir a respeito, né? Então vamos mostrar esse gráfico aqui. Olha lá, está mostrando exatamente essa carta de tempo, mostrando exatamente o que deve acontecer. Ó. O sensor, ele em algum momento ele vai ser acionado e nessa mesma hora a lâmpada vai ter que ser acionada. Tá vendo aqui, ó no mesmo momento, tá? Depois o sensor vai ficar acionado enquanto ele vai detectando a pessoa. Quando o sensor cair, é disparado o temporizador, ó, tá? Que é no tempo programado lá, que a gente tinha comentado de 5 segundos. Perceba que a lâmpada deve continuar ligada durante esse tempo. Quando o tempo cair, sim que a lâmpada cai. Tá, ok? Então isso aqui garante que a lâmpada fique ligada enquanto a pessoa está ali na sala. E você pode regular esse tempo aqui. Tá ok? Para a gente entender como é que a gente vai trabalhar com isso, que é a primeira vez que a gente vai criar um temporizador, então vamos dar uma olhada nessa explicação aqui embaixo. Olha lá que legal. Como é que você declara um temporizador no CLP da Branks? Basta utilizar a instrução temporizador. Você declara aqui qual é o nome do temporizador, né? E em seguida você diz qual é o tempo que ele vai utilizar para contar, né? Na hora que você declara esse nome do temporizador, a biblioteca cria automaticamente dois sinais digitais, um chamado DSP nome e outro chamado fim nome. O DSP nome é o sinal que nós vamos manipular. Perceba que esse nome é o nome que você usou aqui, né? Então, nós vamos usar o nome que a gente quiser. Então, quando a gente acionar, né, passar do estado 0 para 1, para o estado verdadeiro, esse sinal aqui, que é do disparo, o tempo começa a contar. Quando o tempo termina de contar, o tempo que você programou aqui, ó, o sinal de fim, né, do temporizador, ele é acionado. Então você sabe que o tempo acabou de ser contado, passou e você toma a decisão. Beleza? Então vamos lá, vamos criar esse programa. Como a gente sempre tem feito, vamos aqui no Branks, treinamento, criar novo programa. Então ele já criou aqui, ó. Olha lá, novo programa, né? Vamos renomeá-lo ele para aula 04, né? E agora a gente vai abrir o editor programa CLP, Open Project, vamos lá, programa CLP, aula 04, prog CLP. Então vem um programa em branco aí novamente. E a gente começa fazendo as declarações, tá certo? Então, ó, esse exercício possui somente uma entrada digital e uma saída digital. Vocês já estão craques em fazer isso? Então, campo, entrada digital. Então, nós vamos colocar aqui, né, a entrada, sensor, presença. E agora vamos criar um outro aqui, que é o campo, saída digital, que vai ser a saída da lâmpada. Beleza? Então tá bom, já criamos o nosso I/O, a gente acabou de declarar o I/O, as entradas e as saídas. Nós vamos, já que a gente vai ter que fazer o temporizador, nós vamos declarar aqui, ó, né, uma variável para ser a variável de onde a gente vai programar o tempo. Então vamos criar aqui, ó, campo int tempo acionamento lâmpada. Um nome bem legal para a gente não esquecer. E agora sim a gente pode criar o temporizador, ó. Então vamos declarar o temporizador aqui. Temporizador, vamos chamar esse temporizador de temporizador lâmpada. Lembra onde estava aquele nome lá? A gente escolhe o nome que a gente quiser usar, ó. Então vou colocar temporizador lâmpada para ficar bem claro. E aqui, ó, eu vou colocar a variável que vai dizer o tempo que ele vai ficar acionado, que é essa aqui. Então basta copiar e colar aqui, ó. Beleza? Eu vou aproveitar já e já vou criar um sinal aqui digital que a gente vai utilizar, que é um sinal auxiliar para disparar. Ó. Então, eu vou chamar de aux dispara
temporizador. Perceba que esse nome sou eu que estou criando, né? Então a gente que está definindo. Poderia ser qualquer nome. Eu acho que é legal criar um nome assim que deixe bem claro para que serve o sinal. E a gente acabou de declarar tudo que a gente vai utilizar. Os dois sinais de entrada e saída, uma variável para poder armazenar o tempo que a lâmpada vai ficar acionada, o temporizador e um sinal aqui para ajudar a gente a disparar o temporizador. Que a gente vai ter que disparar o temporizador bem no momento. Vamos dar uma olhada aqui naquele gráfico, ó. Olha só, nós vamos disparar o temporizador bem no momento em que o sensor cai. Tá vendo? Então é uma experiência diferente da última aula, que a gente usou aquele recurso do subida. Agora nós vamos usar um chamado de descida. Na hora que descer o sinal temporizador do sensor, a gente vai levantar o sinal do temporizador. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir agora aqui a lógica. Abrir o arquivo de lógica, vamos lá na área de comando. E vamos começar a escrever a nossa lógica. Então, ó, vamos criar a lógica daquele sinal que é o nosso auxiliar para disparar o temporizador. Eu quero que quando a entrada do sensor de presença for acionado, ó lá, ser ligado, entrada é sensor de presença, descida, ou seja, se ele descer aquele sinal, memo aux dispara temporizador, né? Foi o que a gente acabou de comentar lá. E agora a gente vai criar a lógica que vai disparar efetivamente o temporizador. Então, se ligado o aux dispara temporizador, olha só, vamos colocar ele aqui, né? Eu quero, ó, vamos fazer por partes, ó. Quero que ele dispare, né, o temporizador lâmpada. Ó, que legal. Lembra que a gente tinha comentado que se você cria um sinal um temporizador com esse nome, ele automaticamente a biblioteca cria dois sinais, um chamado disparo e outro fim. Então a gente está criando a lógica aqui para acionar o disparo, ou seja, quando esse sinal aqui for verdadeiro, ele vai disparar o temporizador aqui embaixo. Só que eu quero que, na hora que isso aconteça, mesmo que o sensor caia, ele continue contando esse tempo. Então a gente tem que criar o selo. Lembra que a gente fez na última aula? Vamos usar o mesmo sinal realimentando aqui em cima. Então, se disparou ou já tinha disparado, ele continua mantendo o sinal aqui acionado, né? E esse sinal vai ter que cair quando? Quando terminar o tempo, né? Ó, então a gente fala assim, e não, vamos quebrar o selo aqui, ó. Fim temporizador lâmpada. Olha que legal. Assim fica bem simples. Eu gostaria também que esse sinal ele fosse redisparado, esse temporizador, sempre que o sensor, né, sempre que acontece o acionamento do sensor, né, para fazer com que se a pessoa fique na sala, conforme ela vai se mexendo, o tempo vai redisparando continuamente. Então a gente pode colocar aqui, ó, um e não também, né, a entrada sensor presença. Olha lá. Sempre que acionar o sensor, ele vai quebrar o disparo e vai fazer com que a contagem do tempo comece novamente. E agora basta eu criar a lógica, né? Ó, se disparou o temporizador lâmpada, ou a gente coloca aqui a própria entrada do sensor, porque para quando ele redisparar não cair, né? Não dar uma piscadinha na lâmpada, a própria entrada do sensor de presença. Olha lá, memo saída lâmpada. Ai caramba, ficou complexo? Vamos lá, não é tanto, né? A gente tem que acostumar. Então vamos lá, vamos testar o nosso programa. Vamos salvar aqui, vamos vir aqui, vamos compilar. Ele pediu para salvar o outro, compilou sem problema nenhum. Vamos lá editar a tela agora, né? A gente vai editar a tela. Então vamos lá na aula 4, vamos na página, vamos declarar esses campos aqui que a gente vai utilizar. Novamente, vamos lá na página de processo aqui, ó. Então cliquei, ela apareceu aqui. Vamos dar um zoom aqui, ó. Então vamos criar esses sinais, ó. Vamos criar um sinal aqui para o sensor, né? Para a gente poder simular o estado do sensor. Então mesma coisa, bool, vírgula, entrada, sensor, presença, vírgula 0, vírgula 0, vírgula 0, vírgula 1. Olha lá. Agora vamos colocar um texto aqui para a gente lembrar que esse cara é o sensor, né? Opa, aí, sensor de presença.
Agora vamos criar um outro sinal para representar a lâmpada para a gente. Vou pôr aqui. Sensor presença. Agora vamos chamar isso aqui de lâmpada. Opa, escrevi errado. E agora aqui a gente muda, né? Para sair da lâmpada. L maiúsculo, senão depois ele não encontra. Beleza, e falta um campo aí que é para a gente poder programar o tempo, né? Que é aquela variável que a gente criou lá chamada tempo acionamento lâmpada. Então vamos pôr ele aqui embaixo assim, ó. Tempo acionamento. Beleza, ele já... Vou puxar aqui para ele deixar tudo na mesma linha. Agora aqui, ops, Ctrl Z aqui, vamos definir, agora já é um campo diferente, né? Um campo tipo inteiro, chama tempo acionamento lâmpada. Esse cara aí, olha só, ele vai, o valor mínimo para ele é 0, o valor máximo vai ser 9.999, né? Ele vai ser um campo editável, ele vai ter 5 caracteres de tamanho, vai ter um ponto a partir da posição 2, né? E vai ter senha de nível 0. Então essa aqui é a parte um pouquinho mais complicada, que para entender bem você tem que ler o manual de referência da Branks, tá ok? Então criei aqui, para ficar bonitinho e coerente com o que eu coloquei lá, vamos colocar ele ocupando 5 caracteres aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos lá, vamos desabilitar aqui, vamos compilar essa tela. Criou as páginas, vamos fechar, falta só criar a entrada no simulador. Então, vamos lá no simulador, agora clicar no mais, aula 04, simulador. O caminho a gente vai lá no programa CLP, aula 04, progclp.exe. E o "-s", não pode esquecer do "-s". Ok, vamos testar? Rodou o programa. Opa, deu um problema, olha só. Na hora que ele rodou, ele está falando que ele não encontrou o campo saída lâmpada. Eu esqueci de colocar um A aqui, ó, na tela, tá vendo? Então, se isso acontecer com vocês, tem que resolver. Esse nome que você usa lá no campo tem que ser igual ao nome usado no CLP, né, na tela. Então, vamos fechar aqui, vamos abrir a nossa tela, que nós estamos com um problema nela. Né, eu esqueci de colocar a letra A ali, ó. Foi até legal isso acontecer, né? Novamente, ó lá. Então, deve ser a saída da lâmpada, esse campo aqui, né? Opa, mexi nele sem querer. Então vamos editar aqui, ó lá, realmente está sem o A. Vamos adicionar o A aqui, ó. Boa, ok, vamos compilar de novo. Compilou. Fechamos, salvar. Agora vamos lá de novo no simulador, ver se ele vai rodar bonitinho. Aê, olha, rodou. Vamos apertar F2. Tá lá, sensor de presença. Vamos programar o tempo aqui de 5 segundos, ó, 5. Ok, e agora eu vou acionar o sensor aqui para ver o que acontece, ó. Acionei o sensor, tum, viu que na mesma hora acionou a lâmpada. Eu vou desligar o sensor, a lâmpada tem que continuar acesa durante 5 segundos. Vamos lá, ó, desliguei. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Beleza. Essa técnica do 1000 e pouco é que a gente usa para contar tempo, né? É meio estranha, mas funciona. Então vamos lá. Funcionou bonitinho, olha lá, vamos de novo. Acionou a lâmpada, desacionou, ele fica ligado durante os 5 segundos, né? Agora vamos fazer um outro teste, olha lá. Acionei, desacionei, está contando o tempo, vou acionar de novo, ó, ele não derruba, tá vendo? Está detectando a pessoa, desacionei. Sempre que eu desaciono, ele tem que contar os 5 segundos novamente. Né? Olha lá, você vê, enquanto ele está detectando lá, a lâmpada não desliga. É esse o comportamento que a gente quer, né? Olha lá, estou acionando, estou sempre realimentando o acionamento da lâmpada, né? Ó. Aí se ele ficar um tempo desligado, olha lá, você vai ficar 5 segundos desligada, aí cai a lâmpada. A gente, ó, beleza, funcionou bonitinho. A gente conseguiria ver o tempo contando aqui, acho que seria legal, né? Vamos fazer isso para a gente poder ver o tempo contando? É um pouco mais difícil, mas é bem bacana. O exercício praticamente está finalizado, o que a gente vai fazer agora é uma coisa a mais. Então vamos lá, vamos abrir o editor aqui, ó. Vamos na parte da lógica. Vamos criar, vamos antes declarar uma variável para poder contar o tempo. Olha só, vou adicionar aqui, ó, campo int, né, contagem tempo real. Só para a gente poder ter uma ideia, né? E agora nós vamos lá na lógica
A gente vai criar uma instrução bem difícil aqui, mas ó. Contagem, tempo, opa, real, vamos lá, é igual. Agora, ó, olha só, eu criei um timer chamado temporizador lâmpada, né? Então, a biblioteca, ela cria um objeto para isso. Então, timer, temporizador lâmpada, ponto, tempo decorrido. Isso aqui é da biblioteca também. Tá? Ó, na hora que eu fiz isso, ele já vai pegar o tempo decorrido do temporizador e vai colocar nessa variável. A gente vai poder ver isso na tela. Vamos compilar. Vamos vir aqui, aqui. A gente compila, ele pediu para salvar, compilou sem problemas. Então, vamos fechar já esse cara. Vamos lá editar a tela. Vamos colocar esse campinho lá mostrando a contagem do tempo, né? Pô, vai ficar legal, hein? Então tá aqui. Tempo acionamento, vamos usar esse cara aqui mesmo, puxar ele para baixo e vamos colocar aqui, ó, contagem. Pra gente ver a contagem, a gente muda aqui só a variável, né, ó. Então essa variável que a gente usou, nesse caso aqui foi a contagem tempo real. Opa, maiúscula. Ai, caramba, será que vai dar certo esse negócio? Vamos compilar. Beleza, compilou. Lá, agora é só executar. Salva tudo aqui, deixa tudo fechadinho. Vamos executar aqui no simulador. Grande expectativa. Deu isso aqui no meu... Quando tá rodando, eu vou fechar aqui, ó. Quando tá rodando na minha máquina virtual, às vezes acontece isso. Mas se acontecer com você, é só fechar e abrir novamente, ó lá. Na minha máquina virtual tem uma resolução de tela baixa. Aí o DOSBox se perde um pouquinho. Mas vamos lá, apertar F2. Agora sim, hein? Vamos programar aqui o tempo também, que a gente não tinha mandado gravar na receita. Opa, 5 segundos. E agora sim, vamos lá. Vou acionar o sensor. Acionei. Olha lá, ele não contou o tempo porque ele só vai contar quando eu desacionar, não é isso? Desacionei, ó, ele começou a contar o tempo. Olha que legal. E se eu acionar novamente, ó, ele zera. Quando eu corto, ele começa a contar novamente. Perfeito. Aí a gente vê que por isso que a lâmpada não cai. Ó, eu vou chegar bem, quando ele estiver chegando em 5 segundos, eu vou acionar o cara aqui, ó. Pum. Aí ele cai, mantém ligado e começa tudo de novo. Beleza, gente? Olha, o resultado do exercício de hoje era esse exatamente, né? E agora eu desafio vocês aí, né, para já tentar resolver o da próxima aula. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente, ó. O que a gente tem na próxima aula? Olha que exercício bacana, né? Ó, acionamento, controle do enchimento de caixa d'água através de bomba, aula 5. Então tentem já fazer, eu acho que vocês já têm tudo para conseguir resolver esse exercício. Não é fácil, claro, vocês estão aprendendo, mas pelo menos vocês tentando, o aproveitamento da próxima aula vai ser bem melhor. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Até.